E aí, gente? Então, agora, oficialmente, né? Boa noite, gente. Boa noite, É, Dai. a gente sempre começa perguntando, fazendo uma revisão do que foi, né, na última aula e tal e tudo mais, e acabei pegando, mas é que eu acabei pegando um pouquinho da fala da Helena, assim que eu entrei, ela falando sobre a última aula, que foi a de quinta-feira, né? E eu vou concordar contigo, Helena, que a aula ela estava incrível, assim. A mensagem que o nosso espírito amigo ele mandou, para quem não assistiu, vale a pena, tá? A gente pegar o link, vale muito a pena. A mensagem que o nosso espírito amigo mandou foi muito tocante, assim. Eu, a gente sempre recebe mensagens dele e são sempre muito maravilhosas e tudo mais, mas essa em especial, ela me tocou muito porque se existem, desculpa, é, exemplos em qualquer lugar que seja, na nossa vida, de pessoas que a gente é, repara que ainda é, ainda não consegue olhar para si porque acaba doendo muito ou porque somos todos negadores, né? Quando a gente se depara com exemplos muito grandes disso, a gente tende a reparar, mas a gente precisa lembrar que esses exemplos estão ali na nossa frente e com essa dimensão para que a gente possa perceber o quanto a gente ainda está patinando, o quanto a gente ainda é cego. E não sei vocês, mas o que eu entendi da mensagem dele foi justamente isso, assim, gente, acordem, acordem porque está acontecendo embaixo do nariz de vocês, está acontecendo e vocês não estão percebendo, então está na hora de acordar. Informação chega para a gente, se chega, independente de como ela chega, é para que a gente possa olhar para essa informação, olhar para dentro da gente mesmo, receber essa informação, olhar para dentro da gente mesmo e se transformar, não pegar as informações e descartá-las, né? Como se aquilo não se encaixasse para mim. A gente precisa lembrar que no universo tudo é utilitário, né? E a gente está aqui para evoluir. Então, Deus entre aspas, aproveita dos instrumentos perfeitos que se encaixam perfeitamente na nossa rotina, no nosso dia a dia, se encaixam perfeitamente com os nossos condicionamentos, para que a gente possa evoluir. E o que a gente faz com esses instrumentos? A gente nega, a gente separa, a gente finge que não é com a gente, a gente briga, a gente fica com raiva, a gente perde a paciência, e porque no fundo a gente tem preguiça, preguiça de evoluir, preguiça de fazer diferente. Então, foi isso que eu entendi da mensagem dele, não sei, eu senti mesmo como um puxão de orelha e como a gente percebe que é um espírito muito evoluído mesmo, porque é tudo tão sutil, né? Eu, evoluída que sou, se me coloco no lugar dele para passar uma mensagem que ele passou, eu não, eu não teria tamanha evolução para passar de uma forma tão amável, tão direta e tão certeira. Quem ainda não assistiu a aula, fica o convite de novo, vale a pena assistir e prestar atenção. Não sei dizer qual o minuto da aula que está a mensagem, foi mais da metade assim para o final. Não sei se vocês lembram, meninas, mas foi uma mensagem incrível e que vale a pena. E trazendo isso para a aula de ouvir, é muito importante a gente ouvir não só o que está sendo dito fora da gente, por conta desses instrumentos, mas o que acontece dentro da gente quando a gente escuta esses instrumentos, né? Ficou essa lição. Então vamos voltar para os slides. Alguém quer contar como é que foi a semana em relação a ouvir?
a se ouvir, a se perceber, a perceber o que está acontecendo dentro de si. Alguém tem algo a dividir em relação a isso? A gente está acabando a aula já. Queria ouvir de Então, vocês como é que tem sido. eu gostaria de compartilhar, né, eu não sei se tem muito a ver com a aula, mas algo que, de repente, sabe quando dá aquele start, né? Acho que a gente fica, e na hora que tu relaxa, que tu percebe e tem a compreensão de algumas coisas, né? Mas eu sou uma pessoa muito julgadora, né? Julgo muito e fico reparando né, nos outros, e o que faz, o que não faz. E, de repente, assim, até que eu conversei com a Cris hoje, né? E, de repente, ficou, assim, muito nítido para mim que o que eu mais julgo nos outros é aquilo que eu tenho dentro de mim, que é o que eu não gosto. Mas sabe quando fica claro, quando fica evidente isso? Muito interessante, assim. E além disso, a gente acaba usando o exemplo, usando o conhecimento com outras pessoas também. Por exemplo, meu marido, sabe, pelas falas dele, agora eu consigo conhecer ele de verdade, entende? Pelo julgamento que ele tem com outras pessoas, dá para saber o que ele tem dentro de si, né? E assim com minhas filhas. E é engraçado que a gente acaba, eu sei que o nosso objetivo que a gente tem que se preocupar com a gente, com a nossa evolução, mas isso assim, me deu um start, assim, sabe? Eu disse, nossa, olha só, sabe? O que mais me incomoda em outras pessoas é o que eu tenho dentro de mim que mais me incomoda também, né? Então, assim, É, querer compartilhar mesmo isso, porque por aí a gente vai se autoconhecendo, né? Muito é interessante isso. verdade, Helena. Verdade, e que legal, é como se fossem destravando chaves, né, fases Exatamente. da nossa vida, né? E porque tu pode perceber que ele te falou isso a vida inteira, os teus filhos te falam isso a vida inteira, né? Enfim, as pessoas ao teu redor te falam isso a vida inteira. Uhum. E primeiro, quando a gente tem a informação, aí a gente primeiro escuta isso e, ai, meu Deus, nossa, que pessoa evoluída. Uhum. Depois a gente vai ouvindo de outra e vai entendendo de outra forma, não, poxa, que esconde isso, esconde aquilo. Depois com compaixão. Então, é como se fossem abrindo chaves, né? Abrindo fases, quer Exato. dizer, e tu Exatamente. fosse Um entendendo jogo de de formas videogame, né? diferentes. Isso, tu fosse passando de fases, mas aquilo sempre foi falado para ti. E tu, com a tua evolução, tá entendendo de forma diferente. E só tende a melhorar, né? Exatamente. Mas isso depende. E isso, Helena, Uhum. é, isso é mérito teu, né? Do teu esforço. Lembra que há algumas aulas atrás tu estavas até um pouco, talvez impaciente com o teu processo, assim, eu acho, né, de evolução e tudo mais, e achava que tudo aquilo tinha sido em vão. E olha a preparação que Mas tu estava sabes que acontecendo eu para acho que tudo isso. a gente tem que tirar isso de foco, porque quando tu quer muito, a coisa não acontece. É, Tem que e agora assim nesse todo esse processo que você sabe que a gente está passando aqui, a gente não tem cabeça para muita coisa. Nosso foco é sim, só essa situação, sabe? E, e, sim, aí, nesse quando eu tirei do foco, tipo assim, ó, sabe, não vou mais me preocupar. Eu quero mudar, eu quero isso, sabe? Tipo, eu tive que largar de mão até porque a minha cabeça está em outro lugar, né? E aí sim. nesse largar de mão, a coisa flui, é bem isso mesmo. A É, coisa flui porque tem espaço para acontecer, né? isso. E o processo ele acaba sendo espontâneo porque a gente está tão acostumado a controlar que a vida ela não consegue se manifestar, né? Então, se Exatamente. a gente quer controlar, controlar, controlar e coloca essa energia de controle e de tudo mais, então quando a gente relaxa é que a vida pode fluir, né? Exatamente. É Tem nessa isso, né? liberdade que a vida pode fluir. Então, que bom, Helena, eu fico bem feliz com o teu relato. Então, tá. Alguém mais, gente? Não, Tati, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão que a Helena comentou agora, né? E que como a Uhum. gente tem uma visão superficial de tudo, porque se a gente parasse para olhar um pouquinho mais em profundidade, assim, a fala da gente mesmo, né? Começando com a gente. O que que sai da boca, né? Da gente? Quais são os pensamentos que a gente tem? Porque a gente está habituado a ficar na superfície. Então, a gente não sabe quem a gente é, porque começa por aí, né? Eu não investigo o que que eu sinto, qual é o sentimento que eu tenho
que me move para, né, para aquele lado. Ou seja, eu sou uma pessoa muito medrosa, então, se eu estou atenta, ou se eu estou atenta a quem está ao meu redor, eu percebo através do jeito de ser, das palavras, um pouco mais daquela pessoa. Então, é importante eu ver dentro de mim e com as pessoas que estão ao meu redor, porque, por exemplo, numa relação de trabalho, a pessoa é muito exigente, é muito metódico. O que está por trás daquilo ali? É uma insegurança muito grande? É um medo? Essa pessoa foi... O que tem? Que dor é essa que ela tem dentro dela, que faz com que ela se mova daquela maneira? E sempre tem um fundo, né? E esses atendimentos de floral, eles me trouxeram essa experiência, assim, pouca experiência, né? Tenho muito, muito para aprender, mas essa questão de numa fala, puxa, quanta carência, ou nossa, olha quanto medo tem ali por trás. Isso é um exercício que todo mundo pode fazer, né? A questão é realmente observar um pouco mais e aplicar isso com a gente mesmo. Nossa, é fantástico. Pô, por que eu sou tão arrogante, né? Por que eu sou tão irritada? O que está ali? E é isso, assim, é como a Helena diz, né? Agora ela consegue ver o que o marido dela fala, acho que foi mais ou menos isso que ela falou, né? É, e é um exercício que todo mundo deveria fazer, consigo e com quem está ao redor, porque, consequentemente, a gente vai ter uma vida mais tranquila, porque eu deixo de julgar, né? Eu deixo de... Ué, por que eu levantei a mão se eu não levantei a mão? Sou eu. Meu Deus! Ai, gente, É porque eu tô no teu, aqui? é que eu fiquei com medo de sair e cair a sala. Ai, que engraçado! Eu digo, meu Deus, esse meu amigo aqui, ele quer falar por mim, mas levantar a mão por mim. não, e eu fiquei pensando por que que a Cris Salum tá ali e por que que a Cris tá duas vezes? Eu fiquei pensando, ela tá com Cris e Cris Salum. Mas é isso, gente. Acho que deu para passar o recado. Tá bom, Deu. Clô? Fala, Clô. Não, gente, e Desculpa, assim, Cris. Não era Imagina. pra era... te cortar. Fala, amiga. Eu queria aproveitar a fala da Cris para dizer que também eu estava observando isso assim nos últimos dias, assim, nas últimas semanas, o quanto a gente começa a ter o quanto é diferente quando a gente se enxerga nas outras pessoas, assim, ver o que elas estão fazendo, que antes eu julgava e achava ruim e me revoltava e achava que era pessoal e nossa, meu Deus, tudo levava pro caos, assim, não que eu resolvi, né, a situação, mas assim, aí você agora começa a ver as pessoas e entender que, nossa, elas são como eu sou, não existe nada separado, todo mundo age igual e todo mundo tá caminhando para o mesmo rumo, mesmo que não pareça. E aí você começa a enxergar essas características das pessoas, seja na forma que elas têm, de arrogância, ou enfim, de insegurança, que às vezes é mascarada com outras situações, e que eu sou assim também, né? Então, se eu consigo ver, é porque eu também, porque antes teve um processo que está acontecendo um processo que eu vejo isso em mim, então eu consigo identificar isso nos outros. E aí a tua relação com as outras pessoas mudam, porque ao invés de condenar e se revoltar, você se reconcilia, né? Você aceita, porque você também está no teu processo de se aceitar. E isso é muito engraçado, porque modifica a relação, principalmente como a gente lida com as situações. O quanto tudo fica mais leve, assim, por mais que queira se criar o caos ou queira se criar uma confusão, mas a tua postura é diferente. E aí você fica observando tudo aquilo, assim, e você vê nitidamente, às vezes numa situação, assim, que aconteceu comigo ontem, assim, que eu vi duas pessoas ali que nitidamente elas estavam debatendo o ego delas, assim, tava nítido. E aí eu observando aquela situação e pensei, nossa, o quanto eu faço isso o tempo todo, né? Às vezes me revolto e fico indignada com as pessoas porque o meu ego tá ferido, né? Porque eu quero sobrepor a minha vontade, porque eu quero sobrepor a minha arrogância em cima da outra pessoa. E no fim tá todo mundo só querendo, sei lá, ser ouvido ou ser feliz no fim, né? Tá todo mundo querendo isso, mas
ainda se usando de métodos assim inconscientes, enfim, condicionados, mas está todo mundo no mesmo caminho, sabe, no mesmo barco. E isso é muito legal, assim, quando a gente vai mudando essa visão. Lógico que aos poucos, e algumas situações são mais fáceis que outras, mas é bem interessante o processo. Verdade, é bem isso mesmo, a gente não quer sair daquela... Primeiro que eu já acho que a gente nem percebe, né? Que a gente está sendo tão dominado por essa arrogância, porque quando a gente fala em arrogância parece que é algo que está muito distante da gente, mas não é, né? A gente costuma falar que a gente é muito arrogante, mas a gente percebe essa arrogância, né? E aí, porque muitas das vezes elas acabam vivendo pela gente, né? Então a gente se deixa levar. E é bem isso que tu falou, e a gente quer se sobressair, quer se sobrepor, quer que o que a gente, as nossas vontades sejam feitas, né? Por preguiça, por inércia, por achar que a gente é mais e tal. Então, é isso mesmo. A Helena tá com a mão levantada? Quer falar de novo, Helena? Sim, só bem rapidinho para Claro. colocar assim, uma Não, coisa eu de uma perguntei que ia prática. falar de novo, é porque eu não sabia se tu estava Porque com a mão levantada antes ou agora. mas assim, eu assisti agora recentemente, terminei acho que faz 2 dias, aquela sequência de aulas do Maurício Crispim lá do Silêncio, né? A Mente Silenciosa. Uhum. Parece, né? A Joia, eu sei que eu gravei mais na Mente Silenciosa. Ih, meu Deus, é muito intuitiva, né? E num dado momento, ele fala, não sei em que aula, que no momento em que a gente identifica, né, uma queda da gente, sei lá como é que a gente pode chamar, um defeito, sei lá. O interessante seria estudar, parar e investigar e estudar isso aí, ver a causa, né? E eu fiquei muito surpresa, porque, assim, aí eu sou a arrogância em pessoa, né? Prazer, né? A Helena arrogante sou eu, né? Então, Somos. e é impressionante, né, gente? Meu Deus. E aí eu fui estudar, assim, sabe? Fui procurar, assim, vai na internet, procura vários autores, né? Gente, é tudo o oposto, né? A pessoa arrogante é, na verdade, pura insegurança. O medo de não ser aceito, sabe que não é capaz, sabe? Então, assim, gente, é tudo o oposto que eu imaginaria que eu ia encontrar nessa minha pesquisa, assim, sabe? E aí tu É. começa a buscar de onde que isso começou, sabe? E aí, nossa senhora, tu puxa um novelo que tem lá da tua infância, começa a rever algumas situações, assim, que te deixaram inseguras e por que tu teve que se transformar assim. Claro que não é só dessa vida, a gente sabe, mas tem muitas causas nessa vida ainda, sabe? Muito interessante. Então, assim, eu deixo essa dica, assim, sabe? Estudar. E na hora que descobrir alguma coisa em ti, vai à luta, vai estudar, vai saber o que é aquela... Eu não sei, porque, né, como é que chamaria isso? Tipo, arrogância, orgulho? Tem um nome, como é que chama isso? É arrogância mesmo. Não, pois é, mas assim, ó, a arrogância, o orgulho, o medo, a inveja, o ciúme, Esses espectros, tu diz? Todos espectros, esses isso. arquétipos, né? É, Arquétipos, é essa palavra que me... isso, Isso. E isso. é interessante, assim, estudá-lo, sabe? Porque agora eu comecei a estudar outro também, que para me descobrir, claro, né? Eu tenho poucos, imagina. Lá rapidinho eu acabo de estudar. Tô brincando. Mas era isso, assim, É. a jornada. A gente tem todos dentro da gente, e quanto mais cedo a gente entender isso e aceitar isso, eu acho que fica mais fácil para a gente conseguir se olhar, né? E dar um novo rumo para isso. Mas vamos lá, que faltam, acho que 3 ou 4 slides, e aí a gente encerra. Eu não sei quais são os planos para depois dos slides, mas quem sabe a gente possa continuar batendo papo daí. Então vamos lá. Não estamos aqui para discutir, mas sim para conversar. Isso significa que, mesmo que o que vocês ouçam seja um contraditório ao seu jeito de pensar ou certas crenças, o essencial é ouvir, nada mais, sem resistência, né? E isso para tudo na nossa vida. Tudo que a gente. Se tudo que a gente escutasse que fosse contraditório ao que a gente pensa, a gente pudesse simplesmente ouvir e não resistir, muitos conflitos seriam impedidos, né?
Porque o conflito ele começa aí, quando a gente escuta algo que é divergente e a gente acha que é detentor da verdade absoluta, e aí a gente parte para a competição e abre porta para impaciência e todo o resto, né? Por exemplo, eu posso estar errado e vocês podem ter razão, mas ouvindo e considerando juntos, podemos descobrir a verdade. E a verdade não pode ser dada por ninguém. É um processo de descoberta. E o sentido que tem a conversa é justamente esse, né? Eu achei essa fala dele linda, porque é muito isso que a gente faz, né? É impossível a gente ter a verdade absoluta, ainda mais estando aqui onde a gente está agora, né? Nessa linha do tempo da nossa evolução. Nós vemos tudo fragmentados, como a gente conversa aqui sempre, né? Nós estamos fragmentados e nós somos, como tudo acontece no macro, acontece no micro também, né? Nós somos todos fragmentos de um uno, né? Então, eu não tenho, se eu enxergo tudo fragmentado, eu não tenho como ter a verdade, eu preciso aceitar isso, né? Eu estou aqui para justamente deixar que essa verdade flua através de mim, porque eu coloquei um monte de coisa em cima dela para não ver. Então, e para que a gente possa voltar a ser uno de novo, cada pedacinho, cada peça dessa é fundamental, né? Então, a gente precisa, sim, do outro. A gente precisa refazer essa unidade com o outro, com todos os outros, né? E para que a gente possa refazer essa unidade com todos os outros, a gente precisa refazer ela dentro da gente. Então, não se apegar a um fragmento e achar que aquilo ali é a verdade. Sempre deixar a dúvida, sempre deixar espaço para investigação. Porque, como a Clô falou, o outro ele tem o mesmo objetivo que a gente, que é ser feliz. E se ele também está tentando ser feliz e está dando o melhor dele naquele momento, com uma verdade, entre aspas, que é diferente da nossa, isso indica que é um outro fragmento também, é um outro lado, né, da dualidade. Então, a gente deve, eu acho, eu não gosto muito dessa palavra dever, porque é como se fosse uma obrigação, mas a gente pode sempre investigar o que está sendo dito, sabe? Sempre partir do princípio que a gente não sabe, porque tudo que chega para a gente é uma informação e nós não somos detentores da verdade absoluta. Pode passar, Cris. O Jorge não está aí hoje, né? Tá, já chegou. Ah, chegou? Eu não vi ele entrando. E aí, amigo? Boa noite. Ele entrou agora? Entrou Ele agora, ouviu? sim. Uhum. Ah, então, de certo, ele não ouviu, deve estar entrando, né? Ele Então, tá vamos lá. vendo. Uhum. Ouvimos e a nossa mente reage imediatamente. Ah, existe uma quietude, né? Vamos ver se com vocês é assim também. Mas aí é mais ou menos é como se ele tivesse feito um diagrama de como a mente dele funciona, né? E trazendo para o nosso dia a dia, eu trouxe pelo menos, e não sei se com vocês é dessa forma, mas eu acredito que seja. Então, nós ouvimos e a nossa mente reage imediatamente, justamente porque a gente escuta com os nossos condicionamentos, né? Com aquela maneira que a gente tem, que é do nosso passado, de resolver todos os nossos problemas. Então, a gente escuta com os nossos condicionamentos, que não querem morrer, né? Que estão ali há milênios sendo cultivados, então a gente escuta com eles, né? E com o nosso conhecimento, com as nossas opiniões, conclusões e com as memórias passadas. A gente escuta também, a nossa mente reage querendo uma compreensão futura, querendo uma resposta porque está impaciente e querendo saber o que é tudo isso, o que é a vida extraordinária, a complexidade da vida.
Apenas observe a si mesmo, como você está ouvindo, e verá que é isso que acontece. Eu achei muito engraçado, porque, parando para prestar atenção, eu, eu percebo que eu sempre estou ansiosa, sempre querendo saber exatamente isso aí, querendo essa compreensão futura, mas, na verdade, ansiosa e com medo do que vai vir, né? Então, o que está acontecendo aqui ao meu redor eu deixo passar, né? Todos os impulsos que estão aqui, eles estão crescendo e estão me dominando, e eu estou deixando essa ansiedade passar justamente por medo, né? Porque eu sou impaciente, né? Porque eu quero que as coisas aconteçam do meu jeito, e eu acabo perdendo, né? Na verdade, dando o poder da minha vida para isso. Então, é como se esses arquétipos, como disse a Helena, brincassem e fizessem o que quisessem da gente, né? Como eu não estou aqui, tô ansiosa e com medo, esses arquétipos, eles acabam fazendo o que querem da gente. E aí, se esse é o tipo de energia que a gente coloca no início de cada relacionamento, início de cada atividade, cada projeto, como disse o meu amigo Jorge, é isso que a gente vai ter de resposta, né? Então, até veio a calhar com coisas que aconteceram no meu dia hoje, e é algo que a gente precisa prestar muito atenção, é na impaciência, na pressa que a nossa mente tem em querer as coisas, na pressa que a nossa mente tem que a nossa vontade seja feita e prepondere sobre o mundo de todas as pessoas e sobre todas as coisas. Não sei se com vocês acontece dessa forma, mas comigo acontece muito. E é um grande motivo para conflitos, essa impaciência e essa ansiedade. Amigo, boa noite. Oi, boa noite, Tati, tudo bem? Tudo, e com você? Tudo ótimo, graças a Deus. E aí? Quais Sua as mente funciona novidades? assim também? Não. Tu é Claro mais que funciona. paciente, né, amigo? Estou aprendendo, tô aprendendo. Como eu te falei no áudio, né? Uhum. Eu assimilei, né, através do nosso amigo, e aí depois eu comecei a ver durante o dia, né, que realmente a impaciência ela destrói qualquer possibilidade de êxito, principalmente a nível espiritual. Se a gente não tiver essa paciência de ver todos os movimentos da lei sincronizando e você fazendo uns movimentos em concordância a isso, a gente acaba destruindo tudo. E é o que mais a gente faz. A vida constrói e a nossa impaciência destrói. Então eu comecei a olhar isso no dia a dia, né? Nos meus movimentos, e comecei a ficar em estado de atenção comigo mesmo e me concentrando em ter mais paciência. E aí as coisas começaram a fluir, não é? A gente consegue uma paz e uma harmonia muito melhor. Lembrando que a paciência é a ciência da paz, não é? É você desenvolver em você a paz. É isso que o Krishnamurti fala, é você sair do conflito e se harmonizar com algo, se harmonizar com tudo. E eu percebi que a impaciência, né, ela destrói um dia, ela destrói um projeto, ela destrói uma refeição, ela destrói tudo que a gente está imaginando fazer, porque aquilo é antecipado, né? Aquilo é forçado, é contaminado pela energia ruim e lá na frente vai cair. É igual a parábola do homem prudente de Jesus, né? O homem prudente, ele constrói a sua casa sobre areia. Então, ele quer dizer, o homem prudente primeiro olha
tudo que ele vai fazer, ele observa pacientemente. Ele quer uma casa na rocha, não é? Ele quer uma casa edificada para que o vento não derrube, para que a chuva não alague, para que as tempestades não destruam. E já o homem imprudente constrói todo jeito. Ele constrói na areia e na primeira tempestade leva. Então é isso. Se a gente não tiver essa paciência de estudar os nossos movimentos, de ver como Deus está se comportando naquele momento através das suas leis, e a gente entrar no movimento concordante, a gente quiser, como você falou muito bem, que o nosso prepondere, né? E o nosso já está cheio de ansiedade, de medo, de irritação, de intolerância, de pressa, de agitação, que são todos impulsos negativos. Já falei aqui algumas vezes, vou falar de novo. A gente lança uma trajetória errada e depois a gente faz outra coisa errada. A gente controla para ver se aquilo vai dar certo. Então, a gente comete 2 erros no mesmo procedimento. Primeiro, que lançou errado, porque não teve paciência de fazer o estudo necessário. E segundo, que fica controlando o movimento, querendo ser Deus, e controlando todas as pessoas que estão do lado com a sua impaciência, para que elas te ajudem que aquilo vai dar certo, né? Porque é extremamente difícil. Então é isso, amiga. É verdade. A gente manipula, né? A gente tenta manipular a verdade. A gente tenta manipular porque, no fundo, a gente sabe que lançou a trajetória errada. Mas a gente é tão arrogante para admitir isso que a gente tenta manipular até o final, né? E como a impaciência é uma força destrutiva, como tu mesmo falou, né? Tudo que vem do ego é uma força destrutiva. A gente lançou a bomba relógio, aquilo ali vai ser destruído, com certeza. Mas para o nosso bem, né? A Tati e a Helena levantaram a mão. É isso mesmo? Quem é que levantou primeiro? Eu não sei te dizer agora. Pode falar, Helena. Então tá, assim, 2 coisas que eu queria falar. Em relação a se existe uma quietude ali, eu me lembrei, na época que eu trabalhava, porque agora eu sou uma aposentada, né? Mas assim me veio à mente, às vezes as pessoas chegavam perto de mim para me contar alguma coisa que não tinha nada a ver comigo, né? Mas eu achava que não. elas estavam, e eu achava que elas estavam me dando indiretas. Elas estavam contando histórias que não tinha nada a ver com a minha pessoa. Mas aquilo assim, eu digo, ela está querendo me dizer alguma coisa. É só, né? Será, sabe, é bem isso aí, a gente usa todo o nosso conteúdo mental, tudo que está ali e distorce, né? Distorce tudo que vem para ti, assim, a gente não consegue ouvir, né? Ouvir na íntegra aquela informação que chega e ouvir de forma silenciosa, não. A gente tem que contaminar, tem que envenenar, né? Tem que deturpar tudo com as nossas verdades, né? Entre aspas. E uma segunda colocação que eu queria fazer, que eu nem sei como que eu devo dizer isso, porque toda essa questão que a gente está vivendo agora, né? Ela me obrigou, porque tu não tem outra saída, né? Ela me obrigou a confiar a Deus todos os meus dias, confiar tudo a Deus, porque a gente não tem o que fazer, entende? Porque a gente consegue fazer o que está ao nosso alcance, mas ao mesmo tempo, assim, ó, a gente sabe que está tudo nas mãos de Deus, entende? É uma coisa que te deixa, me fez bem, entre aspas, me trouxe mais tranquilidade, porque agora eu já estou quase assim, largando tudo na mão de Deus, sabe? É tudo muito interessante, mas quando me vem assim, e uma vez, assim, um grande amigo que a vida me deu, né, chamado Jorge, ele falou, eu não tenho, em relação ao meu marido, as situações que eu vivi no passado com ele, uma vez ele foi até bem rude comigo, ele me falou, mas graças a Deus, aquilo cravou na minha mente, ele disse que eu não tenho que confiar em ninguém, eu não tenho que confiar no meu marido, eu tenho que confiar em Deus só. A minha confiança tem que estar em Deus, né? Então, assim, essa questão do medo, tudo, da ansiedade, nesse momento que eu estou vivendo assim, né, talvez seja passageiro, talvez seja até uma ilusão, né, Tati? A gente já não sabe mais se é uma conquista ou se a gente está sendo ludibriado também, fugiu a palavra. Mas assim, ó, quando bate qualquer medo, qualquer ansiedade, eu na mesma hora, é impressionante, assim, eu chamo por Deus e coloco nas mãos dele, entende? Isso tem me acalmado muito, muito, tem me feito muito bem, sabe? E, como eu te digo, espero que não seja passageiro, que isso permaneça em mim, né?
Mas é esse depoimento que eu queria dar. Que legal, Helena, muito legal o teu depoimento. E sobre a primeira coisa que tu falou, é bem isso mesmo, né? A pessoa está contando alguma coisa, mas a gente se acha o centro do mundo. A gente acha que o mundo, nós somos deuses e o mundo agora vai girar, agora não, né? E o mundo gira ao nosso redor. Então, tudo que as pessoas estão falando é óbvio que é de mim, né? E é isso mesmo, com todo aquele meu condicionamento, com todo aquele conteúdo mental, com todas as maneiras que eu costumava resolver os meus problemas e ainda costumo resolver, eu ouço com tudo aquilo ali. E é aquele destino que eu dou, é esse destino que eu dou para aquela informação que está chegando para mim, né? É a desorientação. Então, é isso mesmo que tu falou, e isso acontece porque o ego ele está ali presente, comandando a nossa vida, né? E a gente se identifica com ele e acha que é o centro do mundo. E a segunda coisa, eu acho que não tem maneira melhor, não tem força desalienante maior do que a oração, né? O poder da oração. E isso ninguém tira de ti, Helena. Pode ficar tranquila. Fala, Tatinha. Oi, gente, boa noite. Na verdade, só Boa queria fazer um noite. comentário mesmo, que quando tu começou a ler ali a primeira frase, que a gente ouve, né, com os nossos conhecimentos, opiniões, e logo na sequência eu já comecei a abanar a cabeça, tipo, sim, então até a minha resposta ao que eu tô ouvindo do que tu tá falando disso é dentro do condicionamento, sabe? Então, tipo, é um negócio que a gente tem que praticar mesmo, né? Porque o condicionamento, ele é algo muito muito forte, não, né, que por muito tempo a gente deixou dominar a nossa vida e que agora a gente quer fazer diferente. É justamente através do estudo e de botar em prática no dia a dia que a gente consegue mudar essa realidade, né? E essa questão ali do exemplo da Helena é muito louco porque na maioria das vezes, até em comunicações, né, conversas do dia a dia, a gente está sempre pensando e julgando, e se a gente não está extrapolando, tipo, estão falando isso para mim, né, se colocando como centro da atenção, a gente não está escutando verdadeiramente, a gente está pensando para ver o que a gente vai responder, porque até o silêncio é constrangedor, né? Então, tipo, o simples fato de ouvir é constrangedor na nossa sociedade. É como se a gente sempre tivesse que responder. E isso é um exercício também, porque nem sempre a gente vai ter resposta para tudo e a gente não precisa responder tudo, né? Então, isso é até uma forma libertadora também para sair desse constrangimento social. Muito, muito, muito legal isso que tu falou, Tati. A Cris abriu o microfone, quer falar, Cris? Eu abri, que eu não sei levantar a mão. Ah, tá. Então, sobre aquela questão que o Jorge falou, né, sobre ser prudente. E como que a gente vai ser prudente se a gente não sabe pensar? Então, começa por aí, né? E nós gostamos das ilusões. Então, eu não sei ouvir, a gente não sabe ouvir, porque a mente se compraz na ilusão, né? E ela ouve e interpreta com o conteúdo mental que cada um tem. Então, todos os meus sentidos, todos os meus órgãos dos sentidos, né? A minha visão, a minha audição, tá tudo a serviço da minha mente mecânica e desse ego exagerado. Então, eu acabo ficando completamente, vamos dizer assim, adormecido, né? Porque é como se eu me encapsulasse de uma maneira tão intensa, vamos dizer assim, que tudo que chega de fora, todos os impulsos, todos os estímulos para que eu vá para frente são barrados pelo condicionamento, né? E aí eu vivo a vida numa ilusão muito grande, achando que as coisas vão acontecer da maneira como eu gosto, como eu quero, como o meu ego deseja, né? E aí vou lançando essas trajetórias embasada nessa compreensão de vida, né? De mundo. E cego, surdo,
totalmente dominado, vamos dizer assim. Então, e muitas vezes a gente pensa que chegou em algum lugar, né? E, na verdade, a gente não chegou a lugar nenhum, até porque esse não é o objetivo, porque a evolução, ela precisa dessa continuidade e não de de um porto de chegada, vamos dizer assim, mas que... Um ponto fixo, né? Isso, e que de uma outra forma a gente não desanime também, porque é uma carapaça muito grossa, vamos dizer assim, que precisa ser ali lapidada, né? E tirando pedacinho por pedacinho para que isso que está lá dentro, que é muito maravilhoso, chegue à tona. Porque a gente tem essa capacidade, essa possibilidade de ouvir bem, de ver de verdade, de não viver nessa ilusão que a gente vive. Basta que realmente a gente tenha empenho para isso e vontade, né? Porque a gente faz de conta, infelizmente. Então, muitas vezes a gente está aqui durante muitos meses, 2 vezes por semana, e acredita estar fazendo algo muito vultoso. E, na verdade, a gente continua na superfície. E volto a dizer, né? Não é desânimo, mas É isso sim aí. só percepção, né? Maravilhoso. Oi, Cris. É isso, nega. Tá. A internet, a minha internet que está falhando ou a Cris tá falhando para todo mundo? Eu tô aqui agora. Tá me ouvindo? Mas a Cris está falhando. Está falhando, sim. Falhou Tô várias falhando? vezes. Falhou várias vezes, aham. Ah, que pena. Tá bom. Mas deu para entender, deu para entender o contexto. Tati, Oi. oi, nós estamos falando da impaciência ainda, desse processo de ver a mente, de reconhecer esses atos, é isso? Aqui a minha caiu e eu tive que voltar. Isso isso É. mesmo. A Cris deu um Hoje tá depoimento ali. tá todo mundo caindo. Então, A Então, mas internet hoje deve estar ruim no geral. Cris, mas a evolução é feita assim, né? De quedas Sim. e subidas, né? Não, e é bem isso, né? Porque não é um comentário desanimador, e sim só para que a gente realmente fique desperto, porque outra questão que a Tati estava falando ali da ansiedade e da impaciência, um exemplo de hoje, eu tinha uma reunião às 11 horas da manhã, até contar aqui que tem pessoal que participa do grupo, né? A gente recebeu uma pequena ajuda de uma casa maçônica. Então, eles querem ajudar com algumas cestas básicas e tal. E desde cedo, desde as 8, eu já estava na reunião das 11. Impaciente, né? Aí parecia que tudo estava girando em torno daquele compromisso das 11 horas. E, na verdade, eu não estava não estava no agora, né? Eu já estava no depois. E aí, quando eu saí, eu percebi o quanto aquilo me deixou agitada. Porque eu paciente por uma coisa que... E se eu tivesse no momento, ou seja, se eu tivesse no meu centro, consciente das coisas que estavam acontecendo, eu provavelmente não ficaria daquele jeito, né? Mas estamos aí para evoluir todo mundo, né? verdade, Cris. Vamos em frente. Pode falar, amiga, desculpa. Então, eu queria falar um pouco mais ainda sobre a impaciência, a paciência, esse processo todo de ansiedade, de viver no passado ou no futuro, até na questão dos relacionamentos, que muitas pessoas que estão em ou estão começando ou que vão, e que às vezes coloca muita, como é que se fala? Que olha aquilo ali como se fosse algo muito fantástico, muito maior do que é, porque tudo começa realmente naquela paixão, né, naquela situação, e na verdade os relacionamentos eles precisam dessa paciência para que se construa um relacionamento em bases fortes, que não é a paixão, que não é o sexo, que não é a ilusão, que não é a carência que cada um carrega. É muito além disso. E
E se não tiver paciência para construir isso dentro de si, cada um dentro de si, a possibilidade de dar certo é muito pequena. E a possibilidade de se aumentar uma questão e ficar responsável por ela espiritualmente é enorme. Então, isso eu estou dando um exemplo, né? Tem N exemplos aí que a gente podia usar, mas acho que do relacionamento ele se encaixa bem. É preciso, além de estar muito presente mesmo em si, observando, não deixando a mente fugir, não deixando que a fantasia, os nossos desejos e as nossas vaidades tomem conta, por isso que precisa muito da paciência, a compreensão do outro, do problema que o outro está vivendo, requer uma compreensão e requer uma paciência muito grande, porque o que está menos consciente, ele tende a repetir o movimento errado, né? E isso tem um propósito dentro da lei, que é exatamente ensinar aquele que está um pouco mais consciente a avançar na questão das virtudes. E aí vem a questão da queda, né? Ele vai trabalhar muito na queda e na ascensão, e muitas vezes vai cair, porque esse movimento ele está muito junto ali, de morar junto, de viver junto, então é muito complicado e precisa de muita paciência. Se não tiver paciência, não se constrói nada, nada, absolutamente nada. Se não tiver uma mente calma, serena, equilibrada, não se constrói nada. Se não tiver domínio sobre você mesmo, não constrói nada. Se a sua percepção não for ajudar o outro, também não vai ocorrer nada. Então, é preciso paciência, e paciência é amor. Não é? É preciso olhar para si com muito carinho e para os outros também. Ter paciência de deixar os outros se desenvolverem. Quando nós tivermos uma oportunidade, nós vamos conversar um pouco sobre a parábola do filho pródigo, que ele quer dizer muito bem isso, que um filho fica e o outro vai. Não é? E veja quanta dificuldade a gente tem de soltar qualquer coisa, mas aquele pai, ele conseguiu que o filho que quis ir, que ele exercesse a liberdade dele, sem ele ficar constrangido, sem ele ficar achando ruim ou se incomodando ou que aquilo fosse ruim para ele. Então é isso, é uma paciência muito grande, é uma observação constante, é estar no agora, presente, não deixar a mente devagar de forma nenhuma, é observar tudo isso aí sem pôr nenhuma negatividade. E só faz isso se for paciente. Se você não for paciente, você está sendo dominado por uma força negativa. Ok? Era isso, Tati. Se não ligar o microfone, não ouço. Opa! Obrigada, amigo. Muito maravilhoso e muito pontual, eu falei, para o dia de hoje. Vamos em frente, gente. Quer passar, Cris, o slide, por favor? Cris, Já não, passei, né? nega. Pô. Não, é é Cris. eu. Já passei. Ah, tá. Ai, tá falhando a Cris. Vamos lá. Ouvir é um ato completo em si mesmo. O ato de ouvir traz em si mesmo a sua própria liberdade. Mas esse ouvir a gente não tem, né? Mas será que estamos verdadeiramente preocupados com o ouvir? Ou em alterar o nosso tumulto interior? Se fôssemos capazes de ouvir, no sentido de estarmos conscientes dos nossos conflitos e contradições, sem os forçar a moldar qualquer padrão de pensamento em particular,
talvez eles cessassem completamente. Nós estamos constantemente tentando ser isso ou aquilo, atingir um determinado estado, ter um determinado tipo de experiência e evitar outro, de forma que a mente está continuamente ocupada com algo. Nunca está suficientemente tranquila para ouvir o ruído das próprias lutas e dores. Olha que interessante. Sejam simples e não tentem tornarem-se algo ou obter determinada experiência. Eu quis ler bem devagarinho, porque esse é o último slide, só tem depois uma florzinha ali com uma mensagem, mas tudo isso que ele trouxe é de uma riqueza imensa, né? E a Tati até falou um pouquinho disso, quando ela disse que a gente escuta e chega a dar até um certo desconforto na gente quando a gente fica quieto, né? Esse desconforto é essa mente ruidosa, né? A mente vem ali e ela pergunta para a gente, tá, mas e aí, tu vai ficar quieto? Tu não vai fazer nada? E a gente né? Não dá para ficar quieto, não tem como. E aí a gente acaba agindo, né, e falando e respondendo por impulso, né? Porque como ele trouxe ali, eu achei muito interessante, ela está sempre ruidosa e preocupada com algo para que justamente a gente não possa ouvir o que está acontecendo dentro da gente, né? Porque se a gente começar a ouvir o que está acontecendo dentro da gente, mesmo que sejam o que ele trouxe ali, essas lutas e dores, a gente vai começar a prestar atenção nisso e vai passar a dar um novo sentido para isso, né? A gente vai começar a descobrir e mergulhar nesse infinito que existe dentro da gente. E a mente, ela não quer isso, né? A mente, ela não quer... A mente hoje, a nossa mente, né? O nosso tipo de mente fragmentada do jeito que ela quer o contrário disso, né? Ela quer os nossos pensamentos, eles querem que a gente se mantenha prisioneiros deles. E a gente se mantém. A gente é muito bonzinho, a gente obedece, a gente se mantém. Então, a gente passa anos e anos pensando da mesma maneira, agindo da mesma maneira e se prendendo cada vez mais, né? E o Jorge Krishnamurti sempre fala isso para a gente, né? Sejam simples. E a gente não consegue. A gente não consegue ser simples, né? Simplesmente ouvir. Simplesmente confiar e deixar que a vida venha e se expresse através da gente, não? A gente tem todos esses ruídos mentais ali, todo esse tumulto, né? Toda essa desorientação dentro da gente, agindo o tempo inteiro, como diz o Jorge agora, né? Destruindo o tempo inteiro. E a gente não dá espaço para ser simples, né? A gente gasta muita energia colocando, criando imagens e imagens sobre imagens, né? E máscaras em cima de máscaras, e esse simples acaba ficando muito distante, né? Eu sei que o Jorge ele está aí se coçando para falar desse slide, mas eu achei que ele é muito muito autoexplicativo, assim, para que a gente tenha consciência de que todo esse ruído ele está acontecendo dentro da gente. E quanto antes a gente prestar atenção e cessar, quanto mais antes a gente vai conseguir ouvir o nosso mundo interior e o que é verdade. Fala aí, amigo. Oi? Ah, não é. Eu pensei que era o Jorge que tinha aberto o microfone, eu não consegui ver aqui, mas eu vi que alguém tinha Tá aberto. cortando ou tá normal? Não, pode falar. Não, esse último parágrafo, né, penúltimo ali, é bem a questão do como nós somos negadores, né? A gente vive em fuga. Porque quando ele diz assim, nós estamos constantemente tentando ser isso ou aquilo. E essa é a nossa vida. A gente está sempre tentando ser algo, né? Alcançar algum objetivo.
ele diz ali, atingir um determinado estado, ou um tipo de experiência, então a gente quer isso ou quer aquilo, ou não quer aquele outro, e a mente está continuamente ocupada com alguma coisa. Nunca está suficientemente tranquila para ouvir o ruído das suas próprias lutas e dores. Então a gente vive em fuga porque a gente não consegue ainda encarar as nossas dores, né? As nossas mazelas, quem realmente nós somos. E a gente passa encarnações assim, fugindo de si. E com isso a gente foge do centro, né? E se afasta cada vez mais de Deus. Porque quando a gente começa a se conhecer de verdade, a sentir quem realmente a gente é, a querer transformar isso tudo, e só com o conhecimento de si, existe essa aproximação do centro, que é a aproximação de Deus. E aí é uma mudança de comportamento. Não existe auxílio espiritual que seja realmente eficaz quando nós não estamos aptos ou com uma vontade verdadeira de mudança. Então, a criatura acha que existe uma possibilidade de transformação sem esforço. E é um grande equívoco, porque a ajuda chega constantemente. Não existe interrupção, mas nós insistimos num comportamento equivocado, ou seja, a gente vive nessa contramão e acha que essa ajuda não existe, né? Mas ela simplesmente não consegue chegar, porque a gente cria barreiras tão grandes que realmente é impossível que sejam ultrapassadas, né? Então, essa é uma consciência que cada um precisa ter, de que o seu esforço, não existe evolução sem esforço. E é isso, assim, porque é tanto sofrimento, né? São tantos casos, em todo lugar, o tempo inteiro, são quase sempre as mesmas cases, né? Ansiedade, enquanto está no psiquismo, depois passa para a parte física, doenças de todos os tipos. E a gente persiste num comportamento que só complica ainda mais essa situação, né? É isso. Verdade, Cris. Mais alguém? Estou enxergando bem aqui. Eu quero. Oi. Fala, amor. Eu achei o tema muito interessante. Muito obrigada, Tati. Eu não consegui acompanhar todas as aulas assim tão bem, mas todos os trechos que eu consegui estar presente foi uma coisa muito importante, porque, na verdade, não é um assunto que a gente não saiba, né? Mas é um lembrete do que a gente precisa exercitar, de fato, assim. E lembrar de que, porque assim, ó, eu percebo na minha lida que quando eu falo sobre o assunto faz tudo muito sentido, sabe? Quando eu penso nos passos de Jesus, tudo faz muito sentido. Mas quando eu estou no meio do furacão, no meio da provação, não é que não faça sentido, mas é que eu não consigo ainda, dependendo do nível do furacão que eu estou, acalmar ou ver até a questão do que falou ali na aula do Evangelho do Ibis, né? Sobre observar e ouvir o intervalo dos pensamentos e sentimentos, que é justamente na mansidão e no silêncio de Deus que tem a comunicação, né? Então, é um exercício diário, na verdade, né? Em todos os momentos, assim, em todos os momentos, mesmo que pequenos, assim, incomodações do dia a dia, que a gente sai reclamando e a gente não para observar, né? Que a gente está reclamando porque a gente acha que a gente não é merecedor daquela situação. E, na verdade, a gente é completamente merecedor de tudo que a gente passa. E aí, poder lembrar disso nas aulas e nos estudos, para poder exercitar numa próxima oportunidade, sabe? Isso que eu acho, assim, o mais engrandecedor, assim, esse conhecimento de dar vontade de poder praticar, sabe? E de sair da condenação de, tipo, mais uma vez eu não consegui.
mas, tipo, não ficar nisso, né? De ver a oportunidade que vai acontecer em todos os dias, em todos os momentos, em todas as dificuldades, sejam elas classificadas pela gente como grandes ou pequenas, né? Então é isso, muito obrigada por trazer tudo isso aqui pro coraçãozinho que está do outro lado da tela. Fofa. Tati. Oi, Tati. Oi, quem é que falou agora? A Tati. A Tessarolo? Isso. Não. Muito bom. Eu posso falar uma coisinha? Claro, estou só esperando. É que assim, ó, Tati, o primeiro movimento que precisa ser feito é controlar as reclamações, é controlar o seu lado negativo. Tati ou Tati? Qual das A Tatis? Tessarolo que falou, né? Ah, Mas tá. serve para todo mundo, é um movimento que é para todo mundo. Uhum. Porque assim, ó, se você continuar dando força para a sombra tende a te dominar nos momentos que você vai precisar de mais serenidade, de mais equilíbrio. Porque quando você dá energia para o que é negativo, o negativo ele tem a tendência de te dominar, já que você abriu a porta. Então, se você tiver durante o dia, durante os seus dias, autocontrole de observar que essa reclamação está vindo, não é? Que a reclamação ela já faz parte de um processo de revolta, né? De você achar que você está passando por algo que você não merece ou que você merece coisa melhor. Então, é você dizer para Deus que ele está completamente equivocado, que ele está errado. Mas o ponto que eu queria dizer assim é que essa energia ela acaba se dando mais força para a sombra. Então, quando você vai precisar de ter calma, você deu muita força para a sombra e a sombra te domina. Aí você diz assim: eu não consigo estar dentro da tempestade e ter o movimento correto. Você deu muita força para a sombra. Porque não é algo que você vai fazer só quando estiver na tempestade. Você vai fazer isso permanentemente, inclusive dentro da tempestade. A tempestade, ela é, vamos dizer assim, na hora de receber o diploma, né? Okay? Você foi para a faculdade, estudou 5, 6 anos, depois você recebeu o diploma. Então, precisa ter muita paciência e equilíbrio durante o dia, de ver. Dá para você voltar lá, Cris? Um slide, por favor. Você vê, por exemplo, ali no segundo parágrafo, se fôssemos capazes de ouvir, no sentido de estarmos conscientes de nossos conflitos. Então, vamos lá. Você tem um pensamento que vai causar um conflito. Você tem uma reclamação e você tem uma oportunidade que Deus te deu de não reclamar, de se resignar, de se harmonizar com Ele. Aí você reclama. Você gerou um conflito. Você gerou uma contradição, uma luta entre o bem e o mal. Okay? Essa capacidade de observar a própria mente e ver que todos os nossos pensamentos eles querem criar o conflito, e você voltar-se para o coração e não se identificar com nenhuma dessas coisas, porque você vai perceber que aquilo vai te gerar um conflito, e você aprender a soltar aquilo, quando você estiver dentro da tempestade, você vai fazer o mesmo movimento. Não é? Porque, como ele diz ali, ó, você quer forçar e moldar que as coisas aconteçam como você quer. Mas você precisa evoluir. As coisas estão acontecendo nessa intensidade, nesse propósito, porque você, em algum momento, resolveu não evoluir. E evolução é um estado de inteligência. Precisa ter inteligência para saber se movimentar dentro desse emaranhado que a gente se colocou, de diversas forças espirituais do passado, do presente e do futuro que estão chegando e que nós não estamos absorvendo e que estão fortalecendo a sombra, como eu te falei antes. E a sombra se agiganta. Então,
Aí você tem os problemas do dia a dia, os problemas kármicos, os problemas da evolução, os problemas disso, os problemas daquilo, os problemas daquilo, numa mente que já não é muito orientada, é desorientada, está em desequilíbrio. Então, por isso que vai ser um processo, primeiro, racional, porque a razão ela vence toda a parte instintiva de saber se movimentar dentro dela. Então, eu falaria para você, então, para você ter mais paciência durante seus dias, observar que todos os seus pensamentos estão criando conflitos entre o bem e o mal, entre você e Deus, entre a paz e a guerra, e que você fosse para o seu coraçãozinho e fizesse uma prece em todos esses momentos, e não extravasasse isso, para que você consiga um autocontrole, um autodomínio sobre você mesmo. Se você conseguir um autocontrole, um autodomínio sobre esses momentos, a parte boa que você tanto quer, que você tanto busca, mesmo inconscientemente, ela vai emergir. Porque o que está te pedindo é exatamente que você continue dando força para a sombra. Eu não sei se eu me fiz entender, mas era isso. Muito obrigado. Fez sim, amigo. Muito obrigada. Eu vou passar para o último, que a Tati precisou só sair um minutinho. Eu achei essa segunda parte fantástica, né? Porque ele diz ali, descobrirão que quanto mais forem capazes de ouvir tudo, Tati até ali, maior será o silêncio, e esse silêncio não é, então, quebrado pelo ruído. É somente quando vocês criam a resistência, né? E aí a gente nem cria resistência para nada, né, Tati? Não, quase nada. Em relação a algo, quando erguem uma barreira entre vós e aquilo que não desejam ouvir. É só neste momento que existe a luta. Nossa, eu achei isso maravilhoso. Né? Eu também. Aham. E quando eu paro para ler as coisas dele, assim, né? Essa também é uma fala dele, né? Eu botei aí na florzinha para a gente encerrar a aula, mas quando eu paro, e até já falei isso para o Jorge, assim, a gente já conversou sobre isso, mas quando eu paro para pensar que ele fez esse estudo da mente dele, é muito incrível, porque primeiro que a gente acredita em tudo que a nossa mente diz, né? Então, é que chega a ser até contraditória, porque veio de outro lugar mesmo, veio de um mérito mesmo, e veio de uma inspiração mesmo, e veio, sabe, é um trabalho tão lindo, porque ele podia ser o tempo inteiro enganado pela mente dele também, mas ele estava em um lugar que ele conseguia perceber tudo isso. Eu acho muito incrível. Verdade. E para a gente ter noção de como é verdade, isso se aplica à vida de cada um de nós. Cada um de nós. E é esse um parâmetro que a gente tem para saber se algo é verdadeiro, se é verdade ou não, né? Que a verdade ela é universal. Então, eu não sei, eu acho muito incrível, incrível mesmo, assim, a percepção dele. E eu queria, sabe, queria e quero continuar, assim, nesse caminho e conseguir perceber tudo isso, porque é a chave de todos os nossos conflitos, é a chave de todas as nossas dores, né? E como dizia o Jorge maravilhosamente bem, a gente acaba dando vida para a sombra. Então, eu sou fãzona dele e incondicional e queria ser amiga dele. Ô, Tati, a Maria está com a mãozinha levantada, mas eu só queria fazer mais um comentário, que é o que a gente fala o tempo inteiro, né? Quase em todas as aulas, que a gente pode escolher. E aí está mais um exemplo, né? Eu posso escolher criar uma barreira, resistir, ou eu posso querer usar de indulgência, entender que cada um pensa da maneira que pode, né? Fala aquilo com qual o seu conteúdo permite, e isso também isso é caridade moral, porque
é simples, né? É simples assim, como diz o Jorge, eu colocar em prática tudo que a gente vem aprendendo, né? E entender que tudo bem, né? E não criar resistência. E o meu mundo vai ficando mais calmo, mais tranquilo, menos ruidoso. Passar aí para Maria. Oi, gente, estão me ouvindo? Sim, amiga. Boa noite. Boa noite. Então, esse teu último parágrafo, ele encaixou assim como uma luva para a aula que eu vou dar agora. Boa. Gente, muito bom, porque eu vou falar sobre projeção. E a projeção, ela existe da dissociação gerada por essa resistência que a gente tem. A projeção é uma negação muito grande. E a negação muito grande é um conflito. E o conflito vem da resistência, vem da luta, que é isso que ele fala. Quando tu cria uma barreira com aquilo que tu tá vendo ou com o pensamento, a gente pode aplicar isso para qualquer coisa, aí já existe uma luta. E nisso tu começas a fragmentar tudo que tu consegue ver, tudo que tu sente, tudo, sabe? E a gente se apega nessas pequenas coisinhas. E é muito louco, porque é bem isso mesmo, porque se a gente for ouvir tudo isso, a gente fica na desordem que o Jorge sempre fala. E se a gente se escuta, a gente entra na quietude que a Tati fala. Então é muito maravilhoso. Obrigada, amiga. Ai, que bom que tu vai dar aula, eu tô tão feliz. Devia dar aula sempre, falar sempre, participar sempre, Maria. Saudades. Saudades também. Jorge, é isso. Encerramos aqui. O Jorge com certeza vai querer comentar, porque esse slide é muito rico. Não, eu vou só querer te dar parabéns, né? Eu já te falei hoje imagina. no privado, né? Você né? Não vou repetir aqui, porque, né? Ai, eu até te respondi, eu me matei de rir, eu só consegui responder agora. Ai, Jorge, olha, sério, a gente tem muita, é um privilégio dividir essa jornada contigo, amigo. Aproveitando aqui publicamente que está sendo gravado, mas espontaneamente falando, obrigada, amigo. É muito bom. Obrigada por todas essas oportunidades. Bom, e quinta-feira estamos juntos, né? E você vai me ajudar, né? Não deixe só. Vou, quinta-feira. Não, eu não vou mais lavar a louça na quinta-feira, não. Tá bom, então. Tá bom. E aproveitar que tem uns minutinhos ainda, essa resistência, né, que ele tanto fala, e ela cria uma barreira mesmo, né? É incrível porque repara quando está criando resistência a algo ou a alguém. Na verdade, muitas das vezes a gente cria essa resistência e não repara, né? Então é algo que a gente fica aqui sentindo e trancando e criando aquela resistência, né? Mas repara que além de chega a é tão forte, tão intenso isso na gente que chega a se materializar. É como se criasse uma barreira física mesmo. É como se a gente estivesse ali reforçando essa separação entre mim e o outro, né? E que as coisas chegam a ficar desconfortáveis. Como a desordem se instala, sabe? Então, é exatamente isso, é uma barreira que a gente não vê, mas que ela está ali, ela existe, e a gente sente e ignora. E ainda, e não o suficiente, criamos diversas dessas barreiras o dia inteiro, né? Então, eu achei muito incrível, assim, o que ele escreveu aí, porque é como se a gente quisesse, como se a gente construísse as barreiras, as paredes da nossa própria prisão, sabe?
Isso é muito doido. Ô, Tati, O- tu fizesse eu me Hum, lembrar agora de uma situação, assim, de situações, né? Porque além de a gente fazer tudo isso que tu acabou de falar, a gente começa a ter uma conversa com a nossa própria mente, né? E começa a dizer assim, não, o fulano pensa isso de mim, a coisa é assim, ai, entende? Aí tu vai criando um mundo tão fantástico dentro da tua cabeça. Sim, eu digo já que é um mundo é bem isso mesmo. fantástico, Aham. porque tu vai É que eu lembrei que a criando minha psicóloga falava isso pra mim. possibilidades, né? E tudo Aham, assim, tu aham. contigo e eu comigo, né? Isso todo mundo Sim, faz. E a gente vai criando uma realidade meio doentia que não existe, né? é isso mesmo. É muito sério, assim. Aí, hoje eu estava num ambiente que eu não, hoje à tarde, que eu não estou muito acostumada, e aí eu comecei a perceber que eu estava com um comportamento que não era o meu, assim. Não estava eu, Cristiane, assim, que gosto de falar, que estava. E aí eu me toquei, meu Deus, olha como é que eu tô por estar pensando que não sou aceita nesse grupo, entende? E aí comecei a fantasiar na minha cabeça ali, tal, tal. Aí daqui a pouco, opa, para com isso, né? E aí fiz errado também, porque fiquei falando comigo mesma, né? Mas olha que coisa séria, Ai, eu digo, Cris. meu, como a gente faz, né? Como a gente faz É, coisa com a gente, né? Meu aham. A Deus. gente faz com a gente mesmo por livre e espontânea vontade, Sim. Sim, a gente está aqui né? falando eu e tu, mas eu estou falando para todo mundo, porque todo mundo deve ter um pouquinho disso também. Acho que não sou só eu, né? Sim, sim, É com muito certeza. sério. Esse mundo imaginário aí que a gente cria, olha, não é É, fácil. o problema é quando essa fantasia passa a guiar a nossa vida, né? Aí normalmente acontece, É, a gente está dando risada, mas é uma coisa muito séria, né? é, Muito né? sério mesmo. Verdade. É isso, gente. Ô, Eu Tati, falei que ia ser uma aula rápida, né? Oi, amigo. foi 3 aulas, né? Você É. vê como você engana a gente. É, isso que você estava falando e a Cris estava falando, percebam uma coisa. E isso nós já falamos várias vezes, inclusive nas aulas de quinta, né? Mas a repetição ela se faz necessária. Sempre. Quando você tem um pensamento, qualquer um deles, e você deixa que aquele pensamento absorva a tua mente, você se identifica com ele, pronto. Você perdeu qualquer capacidade que você tinha de se libertar dele. Você está prisioneiro daquele pensamento. E nós estudamos isso na quinta-feira até, dizendo, você recebe a sugestão, a indução, e essa situação domina o seu psiquismo. Pronto, quando ele absorve a tua mente, ele domina o seu psiquismo. Nós passamos a nos comportar de acordo com esse pensamento. É isso, todo mundo precisa entender isso. E é uma verdade, isso é um fato. Você tem um pensamento, você se compraz nele, ele absorve o seu psiquismo, domina o seu psiquismo e você se comporta como aquele pensamento. E aí, todas as outras situações acabou. A sua vontade, que é o mecanismo que dá movimento, ela fica paralisada, né? Você fica no estado de inércia. O teu discernimento também viajou, e isso chama-se alienação mental, e você está um alienado, você perdeu essa capacidade. E o pensamento, ele não para. É preciso olhar o pensamento e soltar ele, aprender a não se identificar com o pensamento, a não deixar ele absorver, para que a gente tenha uma mente livre, uma mente sem estar escravizada a esse tipo de coisa, sem estar sendo induzida, conduzida, sugestionada, manipulada, porque é o que a gente vai fazer na prática. Vocês acabaram de a Cris falar, eu tive o pensamento e me comportei do jeito do pensamento, e achei que estava tudo bem. Depois falei, opa, não é esse o comportamento que eu quero. Não é? Mas a gente faz tudo isso porque a gente não está no presente, a gente não está consciente da nossa consciência do agora, vamos chamar assim. Do que está acontecendo no agora. Nós não estamos. Por exemplo, quando você lava os seus pratos,
você está consciente que você está lavando o prato, ou você está lavando o prato e tua mente está viajando pelo monte de pensamento. O que é que eu vou fazer? Se o WhatsApp tocou, se eu vou ter que dar aula, vou entrar para dar aula, o que é que eles estão falando ali? Olha, eu vim do trabalho, aconteceu aquilo no trabalho, então aconteceu, amanhã eu vou ter que fazer isso, depois de amanhã. E isso está completamente inconsciente, você está dominada por uma força, não é? Que inclusive vai te levar para a ansiedade, para os medos, para as inseguranças. A tua ausência do teu psiquismo faz tudo isso. Isso é mais do que sério. Isso é não viver. Isso é não ser. Isso é ser um fantoche, um espantalho, um bonequinho, uma marionete na mão de impulsos que foram lançados e que estão descontrolados e que estão desorientados, e todos eles querem preponderar assim que a gente der um espaço, assim que a gente reagir a algum movimento que a vida faz. E todos eles são geradores de conflitos, e todos eles são desarmônicos, e todos eles estão em lutas. Prestem um pouco mais de atenção. É preciso se conscientizar que você precisa estar 24 horas permanentemente consciente do seu mundo interior. O que você está pensando? O que você está sentindo? Como é que está seu organismo? Quais suas reações quando alguém fala alguma coisa? Quando você tem um pensamento, como é que você reage a ele? Você está discernindo? Não está? Ele é bom? Ele é ruim? Ele é do bem ou é do mal? Como é que está a sua liberdade em tudo isso? Que fluido você está produzindo? E tudo isso, se você não estiver olhando para dentro de você, sentindo a sua consciência, se ela contrai, se ela expande, não é? Por exemplo, você falou uma coisa interessante, tem um fluxo e eu coloco resistência, porque nós estamos sempre no contrafluxo, né? A vida tem um fluxo e eu estou no contrafluxo. E aí eu quero, pela força, né? Porque o nosso psiquismo ele só tem força e astúcia até agora, né? Então, normalmente eu quero vencer Deus pela força ou pela astúcia. E nas duas coisas eu quebro a cara. E isso vem pelo pensamento, isso não vem por outro ambiente. Por isso que é importante ficar bastante atento. Não existe mais nada importante. Vocês podem ganhar dinheiro todo mundo, conquistar milhões de apartamentos, milhões de carros, milhões de cargos. Mas se você não tiver paz, e Jesus colocou isso muito bem, né? Que adianta você ganhar a vida toda e perder a sua alma? Não adianta nada. Então, é melhor você estar o dia todo conectada com você mesmo, sentindo suas ações, reações, sentimentos, pensamentos, como você está se movimentando dentro, do que você está correndo em busca de dinheiro, de roupas e disso e daquilo, que você vai perder sua alma. Você vai perder tua paz, você vai perder tua felicidade, você vai trabalhar em frequências cada vez mais baixas e ser cada vez mais conduzida e nunca ser dona do seu próprio universo, que é a coisa mais fundamental do mundo. Aprender a dirigir a nós mesmos em concordância, em convergência com Deus, se unificando para Ele. Então é isso. É muito mais que importante. Vale a nossa existência, como diz Jesus, vale a nossa alma. Essas coisas que nós estávamos conversando aí, que parecem que são banalidades, mas vale a nossa alma, vale o nosso futuro, vale as nossas próximas vidas, vale toda a felicidade, paz, alegria que a gente busca e que não consegue. Era isso, amiga. Falo pra caramba, né? Não, amigo, é maravilhoso. E não sei vocês, mas o Jorge vai falando e vai passando um filme da minha vida, assim, a mente, né? Mas de que é exatamente isso, assim. A gente cria toda essa desorientação e depois acaba e coloca tudo em primeiro lugar e não a nossa
evolução, né? Tudo vem primeiro. E aí a nossa evolução vai ficando por último e aí depois a gente ainda acha ruim quando as doenças vêm, quando os problemas acontecem, quando a bomba estoura. Sinto que só depende da gente, né? Obrigada, amigo. Muito obrigada. Ainda faltam 5 minutinhos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Porque 5 minutinhos não tem como a Maria A iniciar a aula. Márcia colocou aqui no chat, né, que ela disse que parece que é mais difícil quando quer seguir o caminho do bem, né? Parece que as barreiras são maiores, mas eu acredito que o que ela quis dizer é porque o condicionamento é tão grande que a gente parece que sente realmente que a barreira é maior, porque é um comportamento desconhecido, né? Desconhecido para o que a gente está habituado a fazer. Então, realmente tem essa sensação de que é mais difícil, causa mais esforço, traz mais esforço da parte da gente, né? Seguir por o caminho do evangelho, porque, claro, a gente não tá habituado, está habituado a fazer o contrário. Se a Márcia quisesse colocar aí por áudio, fica à vontade. E ela diz que está aprendendo muito Ela aqui não... com a gente. Que bom. Eu acho que existe uma pessoa que disse que não conseguia falar, que não tinha microfone, mas não foi nessa aula. Não sei se foi ela. Não, acho que não. Não? Eu lembro que tinha uma pessoa que falava que estava com o microfone desativado. Mas não sei se foi a Márcia. Mas... Tati, Oi. Cris, eu queria falar para a Márcia assim, que a percepção dela ela está correta, mas não é tudo. Quando você... O professor Baldi, no livro dele, Evolução e Evangelho, ele fala um pouco disso, Márcia. Ele diz que a nossa sensação, sempre quando a gente quer dar um passo para o novo, ela é de perda. Por isso que a gente cria essa existência. Nós temos medo de soltar aquilo que a gente viveu e que a gente confia, porque as nossas experiências passadas esse deixar o passado para trás dá uma sensação de que estamos perdendo algo, não de que estamos ganhando uma vida melhor, uma existência melhor, uma existência para a luz, ao invés de uma existência para a sombra, para as trevas. Então, o que você deve observar em você são os seus apegos e o medo que você tem de dar um passo para o futuro, porque você talvez perceba aquilo que você está perdendo, né? Que você está deixando de ser como você era para dar um passo para o novo. E o novo você não conhece. E o velho, você já é muito amiga dele. Mas o velho hoje ele é um indutor de sofrimento. Ele não serve mais. Dá uma observada melhor, mas a tua percepção ela foi muito maravilhosa, excelente. E parabéns, continue olhando para si e a investigar você mesmo. É uma excelente ideia. É isso, gente. Acho que a gente pode encerrar, né? Semana que vem a Maria, então, vai dar aula pra gente. Já estou ansiosíssima para assistir a aula dela. Feriadinho com aula, né? E era para eu ter... Semana que vem eu acho que a Cris e o Jorge não vão participar, é isso, Cris? E aí era para eu ter aberto a sala, na verdade, na semana que vem, daí eu me confundi, achei que era hoje, por isso que a gente ficou com 2 links ali. Não, a gente vai participar sim, só que não vai entrar de início, né? Tá, vou entrar no início, sim. Eu tenho um compromisso no Raiz Luz e o Jorge tem um compromisso no Seara dos Pobres, mas a gente vai estar sim, só que não logo no começo. Tá bom. A Clô quer parar de... Obrigada, Cris. A Clô quer parar de gravar para a gente poder fazer a oração? Não, é eu que estou gravando. É tu? Eu achei que era ela. Não, na verdade tem uns pedidos ali que principalmente a minha cunhada, ela assim, tu para de gravar antes de fazer o encerramento, não para mais. Ah, é? Grava o encerramento. Então, vamos lá, né?
Então, vamos para o encerramento gravando. Tá bom. Tu vai fazer, Cris? Não sei, alguém quer fazer? Pode se habilitar aí. Senão, eu faço aqui. Só vou fechar. Eu só quero agradecer vocês. Opa, oi, Márcia, bom ouvir tua voz. Tá bom, a gente é que agradece, né? Então, vamos lá, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Respirar profundamente, sentindo a alegria da vida, de poder estar aqui, tendo essa oportunidade da reencarnação, e que nós tenhamos a capacidade de não resistir ao novo, de que a gente possa se entregar a esse movimento novo de crescimento, de conhecimento, de observação, de ver-se verdadeiramente como nós somos, com amor, com ternura, com entendimento. Que a bondade de Deus possa recair sobre cada um de nós, preencher os nossos corações, nos trazendo paz, tranquilidade, confiança e fé. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de tudo que seja mal. Com essa prece, nós damos por encerrado os nossos estudos dessa noite. Que assim seja.